No vídeo de hoje nós vamos ver como a paideia, o método de educação que os gregos antigos utilizavam, é um método excelente que pode ser aplicado na nossa vida hoje de uma forma diferente, mas com os mesmos princípios e ideias e como isso pode mudar a nossa vida. Bom, eu me chamo Arthur e nesse canal a gente trata basicamente de educação clássica, artes liberais, educação de forma geral, filosofia, catolicismo, né? E as coisas que têm relação com essa busca pela verdade e pelo conhecimento. E nada melhor do que a gente começar pelo começo, quando trata de educação, e estudar a paideia, que é o ideal de educação dos gregos antigos. Então, vamos lá começar a ver o que é a paideia. Bom, a gente está acostumado, né, na nossa cultura, principalmente no Brasil, mas mesmo nos outros países do Ocidente, na cultura moderna, né, que vem desses ideais da Revolução Francesa e por aí vai, né, esses ideais liberais, capitalistas mesmo, de pensar no trabalho, né, na profissão apenas, né, em ganhar dinheiro. Mas os gregos viam isso de forma diferente, a educação. Porque a educação, a paideia, era a educação inicial que a pessoa tinha, buscava formar a pessoa integralmente, para que ela pudesse ser uma pessoa plenamente, certo? Então, desenvolver as virtudes, as faculdades da alma e as potências que a pessoa tinha. E a partir dali, então, ela ia receber uma educação mecânica, prática, profissional, certo? Educação mecânica aqui no sentido das artes mecânicas, né, de Hugo de São Vítor, ainda vamos abordar por aqui em outros conteúdos, né, mas já adiantando alguma coisa, né, então isso seria a arte mecânica nessa parte da profissão, né. Então esse não era o foco da paideia, como é o foco hoje nas nossas escolas. Então a gente vê que a gente tem um ensino todo preparatório para a gente entrar numa faculdade, aprender uma profissão e exercer essa profissão a nossa vida toda. Só que nós não somos formados naquilo que é básico e que todo ser humano devia conhecer e saber, né? Na filosofia, na gramática, na retórica, na matemática, não essa matemática que a gente tem na escola, mas a matemática como a lei que rege o universo, né, e que aponta nós para Deus, na literatura, na boa e verdadeira literatura que aponta virtudes, né, que nos direcionam no caminho certo. Essa educação nós não temos, né, se perdeu, né? As revoluções começam a surgir no século XVIII, século XVII, século XVI, né, no final da Idade Média, do Renascimento para frente, né, isso vai se perdendo muito, né? E nós temos o trabalho agora de restaurar essa educação para que a gente possa colocar as pessoas no caminho da verdade. Porque isso é o que importa para a nossa civilização, né? As pessoas terem as suas almas salvas. Isso é o que mais importa. E para isso é necessária uma boa educação, para que as pessoas se direcionem no caminho da verdade. Então esse é o ideal dos gregos, é formar esta base educacional que todos os seres humanos devem ter, certo? Então, como se dava essa educação na prática? Se dava dentro de grandes duas disciplinas, né, que Platão vai apontar lá na República, que é a ginástica e a música. E aqui a gente tem que entender claramente o que significam esses termos, porque na nossa civilização ocidental, novamente entrando nesse ponto que se perdeu, né, da gente não entender direito as coisas, a gente perde o sentido original dos termos, né? Então, Platão vai dizer na República que a ginástica formava o corpo e que a música formava a alma, né? Então tem esses dois aspectos que estão muito ligados quando a gente fala de educação, porque não tem como a gente ter uma mente boa e sadia se o nosso corpo está ruim, né? Então a pessoa está obesa, ela não bebe água direito, ela não pratica exercício nenhum, de forma que ela é muito sedentária. Então não tem como o cérebro funcionar bem, não tem como o corpo funcionar bem, porque nós seres humanos somos corpo e alma, né? Nós somos as duas coisas. Então uma coisa tem que estar em harmonia com a outra, né? Então a ginástica ela é essencial para formar essa parte física, né? Então, a ginástica, né, é o mais simples de explicar, a ginástica formava o corpo, né, do homem grego para a guerra, para o combate, né? Porque aí a gente está numa época da Grécia que não havia uma unidade, né, grega, né, que vai se dar depois lá com Alexandre o Grande, com os macedônios, né, e com esse helenismo todo. Não, as cidades-estado estavam separadas, né? Então havia guerras e conflitos o tempo todo, como a gente vai ver na Ilíada, na Odisseia, aquilo de Atenas, Corinto, Esparta, né? Então o homem ele era formado para a guerra também. Então a ginástica visava formar para a guerra, para o combate, né? Então essa é a força física que o grego tinha que ter. Já a música buscava formar intelectualmente e formar a alma daquele homem. E aqui quando a gente fala de música, né, a gente tem que entender o que é música, né, a musiqué que os gregos falavam.
Porque a palavra música, nesse sentido, não é a música que nós estamos acostumados hoje. Essa música que nós estamos acostumados de tratar da harmonia, do ritmo, né, a letra das canções, a música popular que nós temos hoje não é essa mesma música que está sendo dita aqui. Esse conceito de música vai se dar mais no final do período grego ali, né, por volta do século IV a.C., e depois vai começar a mudar bastante o sentido do termo música. Mas aqui música se trata do estudo do que a gente vai dar por uma poesia, por uma literatura muito mais profunda, mais ampla do que apenas a música cantada como algo que educa também, né, mas como algo divertido, né, como algo de lazer assim. Não, a música ela é o estudo de forma geral da gramática, da literatura, da filosofia, da história, de tudo que compõe. Por quê? A disciplina da música ela era dada pelo gramático. Né? E aí é interessante, porque quando a gente pensa em gramática, a gente vai pensar em gramática e a gente pensa que gramática é só estudar a gramática da língua, né? Como a gente vai estudar português lá e tem as regras de gramática ou do inglês e das línguas. Mas não, porque a gramática, o que era a gramática de fato? A palavra gramática, né, vem de grama, que é caractere ou letra em grego, né, e o tica, né, que vem do estudo. Então, a gramática é o estudo da letra. Mas como se dava esse estudo da letra? E aqui é importante a gente pegar isso porque a gente entende qual era o papel do gramático e da música. O estudo da gramática e da música se dava com base nessas duas obras aqui, que é a Ilíada e a Odisseia. Então, Homero era a base de toda a educação dos gregos. Platão vai dizer isso também. Homero é a base de toda a educação da Grécia Antiga. Porque, com base nesses dois poemas aqui, a Ilíada e a Odisseia, se dava essa educação da música. Porque eles pegavam esses poemas e o gramático, ele lia com os alunos e ele tinha que explicar ponto por ponto. Então aparecia um mito aqui, eles estudavam esse mito. E estudando esse mito, eles viam as verdades essenciais, né, que esse mito dava para eles. Então as virtudes, os vícios, né, toda essa parte da formação da alma era estudado com base na Ilíada. Então na Ilíada, na Odisseia, vai surgir história, vai surgir geografia, vai surgir filosofia, vai surgir política, e com base nisso o gramático ia explicando isso para os seus alunos. Então a gramática era o estudo de tudo que envolve as letras e a literatura, né? Não é só a gramática da língua. A gramática, como nós conhecemos hoje, vai surgir daí. Por quê? Os gramáticos, eles tinham manuais que eles formavam. Então eles formavam manuais, escreviam manuais para auxiliá-los nas suas aulas de gramática, de música, de musiqué, né? Então, esses manuais de gramática eram para interpretar a Ilíada e a Odisseia, esses textos dos gregos, né? Principalmente a Ilíada e a Odisseia. Então, desses manuais que vai surgir a gramática como nós conhecemos hoje, né? E anteriormente ainda, a que nós conhecemos hoje, como é tratada a gramática no Trivium, nas artes liberais, na Idade Média, né? Então, a gramática não é só essa coisa engessada da língua, ela é muito mais ampla, ela abrange tudo isso. Então, com base na Ilíada e na Odisseia, se estudavam todas essas artes, todas essas disciplinas que nós temos separadas hoje, né? A disciplina das línguas, a disciplina da filosofia, da história, da política, tudo isso que envolve uma obra dessa, né? Então, o papel do gramático era esse. Então, através daí se formava então a alma do cidadão, né? A alma do homem grego. Então, a ginástica formava o corpo para a guerra, para o combate, né, para ele ter uma saúde física boa, e a música formava intelectualmente, formava a alma desse homem. Então, se dava esse estudo da música e da ginástica, e posteriormente a isso, o que ocorria? Posteriormente a isso, esses homens, né, que passaram por esse ensino, eles iam ser colocados na sociedade. Então, por exemplo, um homem ia ser colocado lá com um carpinteiro, outro com um ferreiro, e eles iam começar a aprender esse ofício com base nesse ensino desse mestre, certo? Então, aí que entra o que nós temos hoje por educação, que é basicamente todo o nosso sistema de educação que é focado, né, na profissão e nessas artes mecânicas, né? Se dava posteriormente a paideia na Grécia Antiga. Porque daí, é claro, ele vai aprender o que é necessário para ele exercer aquela profissão. Então ele vai ter um mestre ferreiro que vai ensinar a arte, né, que o ferreiro utiliza, ele vai ensinar a forjar uma espada, a formar um escudo, né? Então não há necessidade de ele aprender outras coisas que não são necessárias para aquela profissão, né? Então essa formação é posterior à paideia. A paideia forma esse homem integralmente e depois então ele vai ser inserido na sociedade e aos poucos com um mestre, né, que é especializado naquela profissão, ele vai aprender aquela profissão, certo?
E depois ainda, aqui a gente deixa já o gancho para uma próxima aula que nós vamos postar aqui, posteriormente a isso ainda vai vir depois os sofistas e os filósofos e vão colocar ainda um ensino superior, né? Aí baseado na filosofia e na retórica, né? Então é o tema para uma próxima aula. Mas basicamente para entender a paideia e esse começo da formação grega é isso que a gente tem que saber, né? A música, né, que vem de musiké, que é a questão das musas, né? As musas que inspiram o poeta, né? E a gramática, que é o estudo da palavra e de tudo isso que envolve, da história, da filosofia, essa educação básica, né, que o grego recebia. E a educação da ginástica. E como é que a gente aplica isso hoje na nossa vida? É simples, a gente começa, né, pelo corpo, lógico. Então a gente começa tendo uma rotina de sono boa, dormindo, né, porque o nosso corpo precisa de sono. A gente começa bebendo água, se alimentando bem, de forma saudável, fazendo exercício. Aqui não precisa ir na academia, ficar horas lá todo dia, né, mas fazer o básico, caminhar um pouco, fazer algum exercício, né, formar o corpo minimamente para aquilo que tu exerce, para a profissão que tu exerce. Mesmo que tu fique sentado no escritório, teu corpo precisa estar bem para tu poder trabalhar, para tu poder estudar, né? E depois a gente tem que ir para essa formação da música, né? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? A gente pega, tu pode pegar a Ilíada e Odisseia, que a gente tem as edições hoje, várias edições, várias traduções ótimas, né? Essa que eu tenho aqui é da Penguin, né? Eu gosto muito dessa tradução do Frederico Lourenço, é uma tradução muito boa para quem não tem muito dessa cultura das línguas ainda, porque ela é uma tradução que é muito fácil de entender, né? Ela é quase uma prosa, né? Então eu recomendo bastante essa edição da Penguin aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem depois dos livros que eu citar aqui, né? Então tu começa com base aí, né? Ilíada e Odisseia, que é o começo, né? E com base no que vai surgindo ali de dúvidas, aí você vai aumentando o estudo. Então vai começar a surgir questões da história grega, a Guerra de Troia, por exemplo, vai surgir alguns mitos, os deuses. Tu pode pegar outro livro aqui que eu recomendo para acompanhar essa leitura da Odisseia, é esse aqui que é o livro de ouro da mitologia do Thomas Bulfinch, é bem famoso esse daqui também, né? É muito bom, né, para acompanhar a Ilíada e a Odisseia, tem toda essa questão dos mitos gregos, né? Excelente também. Então, vai estudando os mitos você vai perceber as virtudes daqueles heróis, certo? Então, com base nisso vai se dando educação. Depois você vai para outras obras, né? A Eneida, a Divina Comédia, vai para os romances também, para o Dom Quixote, para um Tolkien, para um Chesterton, para um Dostoiévski. E com base na literatura vão surgindo essas questões. E surgindo essas questões você vai começar a se aprofundar nelas. Então seja na filosofia, na história. Eu estou lendo lá um romance lá do Camões, lá, Os Lusíadas. Mas eu não estou entendendo bem a história. O que eles estão falando? Que parte é essa da história? Daí você vai lá e vai pegar os livros, né? Sobre as grandes navegações, sobre a história de Portugal. Lá pega a história de Portugal do João Amial, lá, por exemplo. Né? E daí você vai estudando. E com base nisso, na literatura como centro, né? E o estudo da palavra e da gramática, né? Vai se dando todo o seu conhecimento. Que era como os gregos faziam. E é como é muito acessível hoje para nós. Porque a gente bota ali na Amazon e compra o livro. O grego não tinha esse acesso todo que nós temos, né? Como é que se dava essa questão? Era tudo decorado. Por que os gregos sabiam a Ilíada e a Odisseia decor? Porque eles não tinham papel, todo mundo ter um manuscrito ali para poder ficar lendo. Não, eles tinham que decorar. Né? Eles tinham que ficar memorizando aquilo. A parte da arte da memória também era muito forte. Né? Porque não tinha esse acesso ao conhecimento que nós temos hoje que a gente se perde. Porque hoje é tudo muito acessível. A gente digita aqui no Google e acha o texto. Eles não tinham isso, eles tinham que memorizar. Né? Então a memória também é muito importante. E nós temos hoje esse acesso muito fácil a esses conteúdos. Né? Outra recomendação que eu deixo de obra aqui falando nisso é esse aqui, do Thomas Davidson, Aristóteles e os Ideais Antigos da Educação. Essa edição que a Quirion publicou aqui, muito boa, muito bonita também. Já vamos trazer mais sobre essa obra aqui especificamente no futuro, mas fica a recomendação já para entender essa questão da ideia da educação na Grécia Antiga, da paideia, da retórica e da filosofia. Né? Então, aqui é visto por Aristóteles, com base no que Aristóteles vai propor depois da educação filosófica. Certo? Então é isso. Aplique esses ideais da educação grega na sua vida e você vai ver a diferença que isso vai fazer. Eu não estou dizendo para você largar tudo que você está estudando e pegar a Ilíada e Odisseia e estudar como eles estudavam. Não, mas o ideal, o que é o ideal? Formar o corpo e a alma. Forma o corpo. O mínimo que precisa para o teu corpo estar saudável. Sono, hidratação, dieta, alimentação,
exercício básico, assim, 5 minutos por dia, entendeu? Para movimentar teu corpo. E o básico da formação da alma. Pega um livro de filosofia para ler, começa a estudar a história do Ocidente, a história de quem você é, da sua família, começa a estudar religião, você é católico, começa a estudar catequese, ler o catecismo, a Bíblia, vai atrás do conhecimento dos santos, formar o nosso corpo e a nossa alma. Porque daí, sendo seres humanos integralmente, né, completos, essa formação básica, aí vai facilitar muito a nossa vida profissional. Porque a gente vai ter uma facilidade muito grande em entender a nossa profissão, entender as coisas. Um ser humano, por exemplo, eu trabalho na área de informática, né? Uma formação lógica, dialética, né, da lógica dos gregos e dos medievais, do trivium, facilita muito depois a compreensão da lógica de programação, da lógica computacional, né? E não só isso, a gramática também, né? Porque tudo envolve a letra e as línguas na nossa cultura hoje, né? É o nosso meio de comunicação. Então a gente estudando isso, a gente vai ter a base que é essencial para a nossa vida e para a nossa comunicação, para o nosso estudo, para o nosso ensino, para a nossa profissão. Então, isso é o básico que a gente tem que ter. Então, eu convido vocês a fazerem isso. Né? Tenham esses ideais dos gregos na sua educação, né? Porque eles são o que formaram a civilização ocidental. Né? Todos os antigos, mesmo os cristãos, né, na Idade Média, tinham em vista esses ideais. Quando a gente pega Santo Agostinho, por exemplo, ele vai falar da ginástica, da música, vai escrever sobre a música. Né? Então, esses são os ideais que formaram a nossa civilização. Né? E se você não entende eles tão bem ainda, se inscreve aqui no canal que a gente vai abordar muito ainda sobre a história da educação e como se dá essa educação. E adquire obras como essa aqui, da Quirion aqui. Eles têm vários livros sobre educação que são excelentes. Eu vou deixar alguns que eu recomendo aqui na descrição. A história da cultura grega, história da educação na antiguidade, tem vários. Eu vou deixar todos aqui na descrição para vocês poderem conferir depois. Tem uma excelente bibliografia. Então, façam isso, se aprofundem nesses estudos, apliquem esses ideais na sua vida, você vai ver a diferença que vai fazer já. Seja na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, em todos os aspectos dela. Certo? Então é isso, te espero para um próximo vídeo aqui, que a gente vai continuar tratando da filosofia, da dialética, da retórica, dos ideais gregos ainda. Vamos entrar em Platão, em Aristóteles, depois nos antigos, nos cristãos, em Santo Agostinho, São Tomás. Então se inscreve aqui, né? E se esse vídeo já foi postado há um tempo, dá uma olhada aqui no canal, veja quais outros materiais já tem, né? Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo também para se inscrever na minha newsletter, nas outras redes sociais. Tem o meu e-book também, A Arte Clássica da Memória. Para quem está se inscrevendo na newsletter agora, os primeiros inscritos está recebendo de graça, né? Então é só se inscrever lá, ou os assinantes pagos também recebem, né? Independente da promoção ter acabado ou não. Se não, o link vai estar aqui também para adquirir o livro, também não está com preço bem acessível, é um e-book muito completo para vocês. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.